Boa noite, queridos. Boa noite, família. Estão aí? Estão bem? Espero que sim. E aquele que estiver passando por circunstâncias adversas, saiba que você é amado por Deus, independente das suas lutas. E o que faz ser tão preciosa a sua luta diante de Deus, é que a Bíblia diz que se a gente sofre e glorifica o Senhor mesmo assim, isso é louvável diante de Deus. Não que Deus se alegre por te ver passando por luta. Deus sabe que todos nós passamos um momento difícil, todos nós. E com isso, quando a gente decide pegar os momentos difíceis da nossa vida e fazer aquilo que é fora da curva de qualquer ser humano, que é louvar ao Senhor e chamá-lo de Senhor sobre tudo, de Rei, de Governador, não mudar a nossa adoração, é isso que chama a atenção de Deus. Todos passamos momentos difíceis, mas a sua conduta diante daquele momento difícil muda tudo. Amém? Viu? 2 de Pedro 2, verso 6. Nós estamos num tempo onde a gente está entendendo um princípio muito poderoso. Estamos em jejum, estamos em oração, 40 dias, sim? E junto a isso, nesse ano a gente decidiu que iríamos entender uma proposta, que seria conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Você está nesse mundo para isso, para conhecer o Senhor e apresentá-lo às pessoas, sua família, seus amigos, aqueles que você tem à sua volta, precisam beber da vida de Deus que flui na sua vida. Amém? Então Deus espera que você faça isso, que você o conheça e que faça o conhecido. E hoje vai nessa linha a mensagem, daqui a pouco falo sobre o tema, mas a princípio, aprenda uma coisa: se você quiser andar com Deus, você vai ter que aprender um modus operandi, um princípio. Muito se fala nessa palavra princípio na igreja. Quando você vai a Hebreus 3:10, não precisa mudar. Lá está escrito que, citando a palavra do profeta, que o povo de Deus sempre errava, no seu coração eles se afastavam de Deus e os seus caminhos eram distantes do caminho do Senhor. Ele fala de duas coisas, coração e caminho. Então preste atenção. Tudo aquilo que você toma de rumo, caminho, tem origem no seu coração. E se você quiser mudar um caminho, não foque no caminho, foque no coração. Aquilo que não parte de dentro de você, não adianta você tentar mudar externamente, aparentemente, ajustar a conduta para ver se ajusta o coração. Tem hora que o nosso coração, ele mantém certas condutas de pé. Então, o que a gente faz? Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa, pega gancho, naqueles que já ouviram a mensagem lá, quem não ouviu, lá no YouTube da igreja, nosso canal, você tem lá acesso, que a mudança ela começa no nosso coração. Então, o que você precisa compreender? Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, mude por dentro. Trate na essência da coisa, vá lá onde nasce. E a Bíblia diz que toda a sua vida ela procede do teu coração. Você já começou a entender a palavra, amém? Então aquilo que você vai receber agora, não é mais um daquele ensino que você chega dentro de igreja e todo pastor que se preza quer falar sobre mudança de vida. E a realidade é que a gente vai falando sobre a mudança de vida e a gente vai trabalhando isso com você, e parece que a gente está tentando trabalhar uma ideia externa, sabe? Nenhum cristão, depois que chega numa igreja, ele recebeu uma lista dos afazeres que ele tem. Isso não muda ninguém. Olha, agora você é cristão, você não pode. Se disser para alguém, se essa frase dita, não pode fazer isso, mudar a vida de alguém, eu sairia por aí dando um monte de não pode para um monte de gente. A realidade é que nós não mudamos a partir de uma regra imposta a nós. É por uma mudança de natureza, muda por dentro a nossa vida. Querido, o dia que você aprender isso, a sua vida não vai ter mais alto e baixo com Deus. Você vai ter guerra, luta. Você vai ter momento onde Satanás vem para te abater, onde uma circunstância se levanta contra a tua vida. Você vai ter enfrentamento. E melhor, enfrentamento com Deus ao seu lado.
Amém? Mas agora, afastamento, altos e baixos, vida de pecado, vida de santidade, essa montanha russa em coisas que não se devem ficar montanha russa. Uma hora está com o Espírito Santo girando no poder, outra hora está com a pomba gira. Está tudo girando, mas não sabe de que lado. Entende? Não existe isso para crente não, gente. Crente ora cheio do Espírito Santo entregando profecia, daqui a pouco cheio de demônio na cabeça. Isso não existe não. Está lá na santidade, santidade ao Senhor, daqui a pouco está lá na vida de pecado, mergulhado e se dizendo crente. Isso não existe não, gente. Isso aqui não é conduta cristã. Agora, ninguém vai, se for essa igreja, ninguém vai te enganar. Tem muita guerra do lado de cá, meu irmão. O negócio é sinistro. Como diz o nosso bom carioquês, é sinistro. Eu fui para um lugar onde só tinha eu e um casal de Volta Redonda do Rio. Gente, eles acham que nós somos ETs. Ficavam me pedindo para eu falar Jesus, Deus e sinistro. Eu falei assim, gente, por que tanto chiado que vocês falam chiado? Aí você via o belemita lá, o pessoal de Belém, cantando a beça no falar e me faziam falar, acredita nisso? Fala aí, carioca, Jesus. Mas Jesus, daquele jeito vocês falam Jesus. Eu não falo Jesus, eu falo Jesus. Aí, chiou. Olha, é difícil. Então, é sinistra a luta. Mas fica firme. Eu não estou de papo furado não, hein? Você já está recebendo? Então, pode crer nisso. Não existe uma vida, essa montanha-russa, isso não é normal. Se atenta porque tem algo acontecendo. Diz assim o texto. Se não tiver Bíblia, acompanhe no telão. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem em difamar gloriosos seres celestiais. E aí segue a lista e não fica nada bom. Nós vamos parar aqui. Meu tema hoje é conduta. Eu quero falar dessa questão. E quero tomar o Ló. É interessante que nós sabemos pouco de Ló. Ló é sobrinho de Abraão, que sai com ele da terra de Harã. Lembra? O pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. E nesse trajeto, não sei porquê, o Tera, o pai de Abraão, ele para em Harã e ali ele monta a sua cabana e dali ele não sai mais. O que acontece é que o pai de Abraão ele vai morrer e Ló, que é sobrinho de Abraão, vai fazer esse trajeto de vida com Abraão. Um dado momento, Gênesis 13, Ló ele vai ter um problema estrutural, porque Ló prospera, Abraão prospera, os pastores começam a brigar entre si, porque as ovelhas já não cabem mais no ambiente, e começa a se misturar. Agora imagina que são animais, então saber de quem é quem, meu irmão, talvez uma ovelha que fosse melhorada, né, que desse mais sua lã, enfim, essa é minha, essa é sua, e aí essa confusão toda. Para resolver, Abraão olhou e falou, olha, escolhe para onde você quiser ir, eu vou para o outro lado. Se tu quiser ir para lá, eu vou para lá, e assim sucessivamente. E Ló escolhe Sodoma e Gomorra. Na verdade, ele não escolhe esse lugar, ele escolhe as campinas. Ele olha e vê que o lugar está verde, está bom para apacentar. Abraão vai para Canaã, que era o destino dele, e Deus assim age soberanamente. Agora, resumidamente, eu estou contando a história para você entender quem é o nosso personagem. E agora Ló começa a ir, e a Bíblia diz que ele vai acampando, até que chega em Sodoma e Gomorra, e diz a Bíblia assim mesmo. E o povo lá era pecador. E o negócio vai ficar ruim para o lado de Ló. Serão dias tenebrosos.
E se não fosse a misericórdia de Deus, literalmente a misericórdia de Deus, Ló ele teria sido destruído com tudo aquilo lá. E Deus destrói Sodoma e Gomorra. Então, esse é o nosso personagem. Estamos juntos? Querido, essa questão de conduta, eu quero te mostrar, tomando esse personagem, é tão interessante observar como que o nosso amado Ló, nosso querido, chamado de justo, ele está num ambiente, mas ele não deixa com que o ambiente modele as ações dele. Como que pode alguém ficar num local e não se permitir ser influenciado? Sabe, eu quero trazer uma coisa aqui para você. Eu não sei, os teóricos aí da questão, me perdoem, mas quando lá na teologia a gente trazia o nome desse homem assim, um sociólogo chamado Émile Durkheim. É assim que eu pronunciava, é assim que o meu professor pronunciava. Já teve outras pessoas falando assim, não, a gente pronunciava de outra forma. Enfim, é o homem. Esse cara ele é considerado o pai da sociologia. Por quê? Porque ele é o primeiro a pensar uma estrutura social. O que para esse cara a sociedade era? A sociedade era algo que sobrevivia para além do indivíduo. E ela, sendo essa estrutura, ela trazia regras para a vida do indivíduo e através das regras o indivíduo entrava naquilo. Então ele é somente um receptor. E ele fala bastante nesse sentido, pensando no que era sociologia, o que é essa matéria, que é nada mais é do que olhar a gente como indivíduo em sociedade. Beleza. O que a gente tem aí? Nessa perspectiva, os ambientes, eles formam as pessoas. Só que eu tomei isso, gente, não é para demonstrar conhecimento nem nada, é só para fazer você pensar comigo. Então, o que aconteceu com Ló? Porque, não sei se você se recorda, mas a coisa estava tão ruim para Ló, tão ruim, que 2 anjos vão à casa de Ló pela intercessão de Abraão para tirá-lo de lá à força. Depois vocês vão ver, né? Bota ele para correr. A coisa estava tão ruim que Ló fala assim, olha, não abusa dos meus convidados. Naquela cultura, porque você talvez não vai entender cultura, então vai aparecer um absurdo. Mas está tudo bem. Dá um salto de cultura. Vamos pensar que a gente está nos dias de Ló. Alguém que você recebesse na sua casa, era uma questão de tanta honra, tanta honra. Quer ver uma coisa? Uma desonra para um mineiro você fazer desfeita do café. É sério. A gente estava uma vez com a minha sogra, com o meu sogro, para dentro da roça. Gente, tudo que é a casa que separa, você tem que comer, cara. É sério, é desfeita. Ô, sô, você vai fazer desfeita? Só um cafezinho? Você tem que tomar o café. Então é desfeita mesmo, é uma coisa cultural. Para nós cariocas, ei, cara, quer um café? Quero não, valeu então. Para nós, não queria não, ele falou, tá cheio. O mineiro fala, só um cafezinho, isso. Vai fazer desfeita não, tá quentinho. Eu passo rapidinho, aí vai, tu vê, tu tá tomando café. Eu sei porque minha família é toda mineira, parte de mãe. Então, o que a gente tem aqui? Você tem um Ló tão tomado por uma cultura da época de que os seus que entrassem para dentro de sua casa, os seus convidados eram protegidos seus. Estavam debaixo do seu teto, é sua autoridade. Então, o que ele fala? Ele sabia que o lugar era tão promíscuo que ele vira e fala assim, abusa das minhas filhas, mas não abusa dos meus convidados. E abusar, não sei se você entendeu, é sexualmente. Os caras falam assim, me dá esses 2 homens que entraram na tua porta que a gente viu que a gente quer usar eles para o nosso prazer. Era esse nível que Sodoma e Gomorra estavam. Como que alguém está ali, ele está tão angustiado que ele fala assim, não tem o que fazer. Você entende isso? Ele pensa, vão me matar. Você chegaria a esse nível, você fala assim, eu tiraria a minha vida, eu defenderia com a minha vida. Gente, estava tão turbulenta a questão, estava tão negra a situação, perdão da palavra, estava tão em trevas a situação, que a gente sabe que o Ló não tinha o que fazer. Ele pegou e falou, olha, abusa das minhas filhas, mas não, é nesse nível. Pegou o nível da nojeira. Eu só quis te mostrar isso. Era um ambiente muito nojento, sujo, imundo, com uma sexualidade promíscua. Aí você tem um homem que a Bíblia diz assim, mas ele era justo e angustiava a sua alma justa por aquele ambiente, pela conduta ímpia. Eu quero te mostrar que nós não possuímos um ambiente aqui que nos adeque. A nossa mentalidade vai ser sempre, não se conforme com esse mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa.
Ele diz que a vontade de Deus ela é conhecida na reformulação do seu pensar. Então entenda, nós nunca encontraremos um contexto social, político, filosófico e qualquer área que esse mundo se mover, nós nunca encontraremos um lugar de conforto para caber a justiça do reino de Deus, que é o que a gente quer trazer. Agora, o que me assusta é a conduta do cristão no meio disso tudo. Porque o Ló estava com a sua alma em crise, ele não estava bem, ele estava em conflito, ele estava aflito, como diz. A conduta dos outros afligia o Ló, doía nele. A igreja hoje, ela está passando por um mal que a nossa conduta ímpia, ela não nos faz chorar, ela não nos dá indignação, a gente não fica perplexo. A gente aponta, nós somos bons em apontar. A gente ainda funciona muito como juízes e pouco como intercessores. Porque Deus, quando Ele mostra o pecado, Ele não quer, Ele quer uma intercessão. Ele quer um pregador para chamar ao arrependimento, mas Ele não deseja ter um juiz. Nós não somos chamados a trazer condenação sobre ninguém, sobre nada. Nós temos que chamar ao arrependimento. Você entendeu o papel? Você diferenciou o papel? Agora, nós somos muito bons de sermos juízes, porque somos chamados a apontar o arrependimento, mas a gente não entende que não é condenatório. É estender às pessoas uma oportunidade de mudança. Você está aí? Para o Ló, era angustiante ver o pecado dos outros. Para nós tem que ser anormal a corrupção. Para nós tem que doer, gente. Tem que, a começar de dentro da igreja cristã, nós, tem que doer. A gente tem que olhar para o pecado e não é ficar, olha ali o pastor fulano, Beltrano, Ciclano, olha a situação desse irmão, dessa irmã. Tem que doer. Tem que ter uma angústia, tem que ter alguma coisa, sabe por quê? Não está cabendo dentro da nossa alma justa, e se ela é justa, tem que caber. Não está cabendo mais. Certas atitudes não cabem mais. E a gente espera a justiça da nossa alma num ambiente justo. A gente aguarda que aquilo que já está em nós, o reino que já nos habita, habite, seja o nosso lugar de habitação. O reino veio para dentro de nós, mas o reino ainda não está em torno de nós. Então, quando você olha, quando você abrir a notícia, além das desgraças de não sei quem tirou a vida de não sei quem, que isso tudo é um ambiente que não se reporta ao reino de Deus, que não demonstra o que Deus pensa. Em vez de você ficar lamentando o que o mundo está, você precisa saber o que é você nisso tudo, o que Deus espera de você nisso tudo, o que o Senhor está esperando de nós. Sabe, se a gente for pegar a formação natural de um ser humano, você vai se modelar mais cedo ou mais tarde ao pensamento que está por aí rodando. Se a gente for pegar o que se espera de sociedade, a comunhão que você está no mundo com as pessoas, vai te fazer, e você vai virar produto do meio. Você vai virar produto daquilo que você se rodeia. Imagina aí, meu irmão. Tem gente pensando agora, mas pastor, você não tem noção dos lugares que eu entro, da onde eu vou, não sei o quê. Quer ver uma coisa? Alex roda como Uber. Cara, é um lugar muito complicado. Qualquer pessoa que chamar, você tem que deixar entrar dentro do teu carro. E tem pessoas que pensam que com isso, olha, ali não é lugar para crente. Outro dia eu fui abordado por uma pessoa e falou assim, essa profissão não é profissão para crente. Gente, posso acrescentar na sua vida? Olha para mim. Teve um tempo que a igreja ela se sentiu tão perdida que ela criou os monastérios. Você sabe o que é um monastério? Foi um grito de pessoas que se sentiam mais justas, olhando para a injustiça que estava o mundo, e falando assim, nós não podemos nos corromper. Então, o que eles pensaram? Vamos criar um lugarzinho para a gente ficar dentro, que aí a gente não peca, a gente não vive em pecado, e lá a gente vive em oração, em culto, em boas ações, a gente se dedica em boas ações, e ali a gente não vai pecar. A ideia do monastério é essa. Só que a história do monastério é outra. Sabe por quê? Foi um monte de homem lá para dentro. Foi um monte de gente. E gente leva problema, e gente leva pecado. A questão tudo inicia pela alma, tudo inicia pela pessoa. E o Ló,
Já fica com lá na sua cabeça. Se eu mandar o Jó aqui, foi a nimesulida que eu tomei. Eu estava com as dores aí. Estava falando com a dona Cecília. Dona Cecília estava falando que estava sentindo dor. Eu falei, dona Cecília, e nós que tomamos Jó, dona Cecília, com dor. Tudo, né, descadeirado. Então é Ló. Então o Ló, ele fica no meio desse ambiente pervertido sem se perverter. É isso que eu quero olhar com você. Talvez a gente precisa de uma santidade um pouco mais profunda e real. Porque uma santidade fajuta, pedida. Você tem que ser santo, você é um crente, você tem que ser diferente, você tem que fazer diferença, você tem que influenciar. Isso tudo já é pedido, mas não é real. Fala sério. Quem aqui não sabe que, talvez lá no teu trabalho, o pior da situação lá é crente ou filho de crente? Sim ou não? Lá na tua faculdade, talvez o pior é o crente. Eu lembro de um dia, me converti, estou lá na sala, aí chegou uma menina, ela pediu a direção, na época tínhamos que todo mundo, eu não sei como é que está os colégios hoje, mas era calça jeans escura e a camisa do colégio. Ela foi lá, peitou, minha doutrina não permite, eu vou vir de saia. Aí beleza, a menina entrou naquele primeiro ano, e nós já víamos ali um tempão, estudando junto, todo mundo e tal. Aí tinha uma amiga que ela era filha de pastor, uma mulher de Deus. Aí no início da minha conversão, a gente se uniu muito. E ela começou a me ensinar muito de Deus, falar do que ela era e tal. Aí eu estou em Deus, e estou em Deus ali e tal. Só que, meu irmão, eu estava no auge da minha adolescência, fazendo umas musculações. Estava vindo daquele período que a gente não comprava blusinha de escola toda vez que virava o ano, não, meu irmão. E eu estava com a blusa aqui assim, ó. Pronto. A menina focou em mim e foi perseguição atrás de perseguição. Ele não é crente. Vocês acham que esse cara é crente? E eu não fazendo nada que ela pudesse apontar. E ele não é crente, ele não é crente. E pá. Eu falei, cara, não estou entendendo a perseguição dessa garota comigo. Um dia, eu estou copiando um dever e estou agachado assim. E ela estava com a menina pervertida da sala. Aquela pessoa que tu sabe que, meu irmão, matemática, beijo na boca, matemática, sexo. É isso, a menina vai para a escola para isso. Para as matérias e para as outras matérias. Aí ela começou a falar, olha, crente, tu não sabe o que aconteceu. Ontem eu fui lá no meu namorado. Aí ela falou que enfiou a mão dentro da calça do garoto. Ela está contando para pervertida. Ela falou assim, o negócio é grosso. Eu levanto a minha alma justa. Gente, eu congelei. Literalmente eu congelei. Me deu uma aflição. Sorte que aquela pombagira girou tanto, ficou tonto e sumiu da escola. Você entendeu o que eu entendi? É nesse nível. Só que eu tinha um problema gravíssimo. Vou falar uma coisa para vocês aqui para ajudar vocês. Eu estava sem manga. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Presta atenção nisso aqui. Semana que vem a parede vai estar mais preta do que isso aqui. Que nós vamos cobrir isso aqui, vamos pintar. E agora você vai ser de uma igreja preta e cinza. Olha que horrível. Com as cadeiras tudo preta. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quem julgar por isso, deixa eu te explicar. Chama aqui na igreja para ter uma conversa comigo. Que eu peço à pessoa, qual é a cor que você quer que eu pinte a igreja e qual é a cor do TNT que você quer que eu ponha. Sabe por quê? O TNT eu mudo de cor a hora que eu quero. Eu quero ver essa pessoa mudar de vida. Sabe por quê? Andar num estereótipo de crente e depois falar da grossura do órgão genital do namorado, isso a pessoa não quer mudar. Mas a minha falta de manga, isso é rápido. Qualquer dinheiro muda isso. Qualquer dinheiro muda a cor dessa parede para qualquer cor que for. Mas eu quero ver o seguinte, como que se muda de vida. Me mostra a mudança de vida da pessoa que ficar julgando uma igreja por cor de parede, isso é a coisa mais idiota que existe. Idiotice, burrice. O nome disso, eu não tenho nem paciência, é burrice, falta do que fazer, porque cor de parede não define nada. Agora, quanto de pastor que tem cor branca e duas mulheres?
cor branca e viagem vai para o motel. Cor branca e igreja no gato. A igreja aqui era rosa e estava no gato. Quando a gente chegou aqui nesse lugar, era rosa e verde. Porque, gente, que mau gosto. Mas tudo bem. Será que eles torciam para Mangueira na época do Mundão? Rosa por fora e verde por dentro. Dá vontade até de fazer o sinal da cruz. Ei, é fácil mudar a cor de parede. Se isso for aquilo que faz a igreja se santificar, eu pinto de verde e de rosa. Está mais próxima de uma escola de samba. Você vê? Me lembrou mais uma escola de samba. Preto, tu lembra de quê? Rock. Você entende? Não, você entendeu a grandeza das nossas discussões? A gente não quer falar da impiedade dos casamentos cristãos, da paternidade cristã, dos empregadores cristãos. A gente não quer falar dos caras roubando através das empresas deles, sonegando, não sendo justo, não sendo adorador. Nada. A gente não quer falar de nada disso. A gente quer discutir cor de parede. Vamos tratar de coisas mais profundas. Parede. Parede da igreja. Isso é fácil de mudar, meu irmão. Isso é tinta. Tinta. É fácil de mudar. É muito fácil. Sabe o que a gente precisa entender? Nós somos aqueles que aguardamos o que 2 Pedro 3:13 diz. Nós aguardamos o quê? Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Por quê? Porque assim como a alma de Ló, nossa alma já é justa. A nossa alma já está operando justiça. Meu irmão, se tem uma das coisas que mais me pega é isso. Mais me pega é a injustiça. Quando eu observo a injustiça de perto, é uma coisa que... E quando eu digo injustiça, não é... Como é que eu vou dizer isso? Justiça é tudo aquilo que é reto. Tudo aquilo que deveria ser. Entende? Isso é justiça. Justiça não é apenas o juiz batendo o martelo em direção àquilo que é correto, ao que é segundo a lei. Não. Justiça é mais que isso. Justiça é o que tem que ser, é o que Deus estabeleceu, que é a retidão. Então, nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Por quê? A justiça já nos habita. Nós queremos um ambiente para nós, mas aqui não existe ambiente para nós. Aliás, Filipenses 3, do 17 em diante, Paulo fala, lá no 20, que a nossa pátria é lá no céu. Nós de lá, nós habitamos lá, nós já estamos lá, nós somos. E para cá, o que nós seríamos? Nós somos a luz do mundo. Mateus 5:14 diz que nós somos a luz do mundo. Então vamos à questão. Não sou eu quem diz que o mundo está em trevas. João 17:14, o Senhor Jesus nos fala umas coisas aqui, eu queria que você entendesse isso comigo rapidamente. 17:14 diz, eu lhe tenho dado a tua palavra, e está orando a Deus por nós, hein? Eu e você estamos nessa oração, porque ele ora para o futuro, para aqueles que haveriam de crer. Ele diz, e o mundo os odiou, porque nós recebemos a palavra, o mundo nos... Por favor, entenda, você ainda não está sentindo ódio do mundo? Querido, vai por mim, se você começar a se aprumar na palavra, você vai entender. A Bíblia diz que a justiça causa perseguição. Isso é Mateus 5, lá no verso 8, mas nós estamos em João. Olha o que diz, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha agora, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então vamos lá, formulando as ideias de Jesus, não somos, mas estamos no mundo. Não somos dele, não pertencemos a ele. Aí no mundo, que não ama a palavra de Deus e que odeia aqueles que recebem a palavra, ele fala assim, santifica-os na verdade. É no ambiente turbulento, não próprio, não adequado, que Deus ele fala,
aí que eu quero que vocês se santifiquem, num ambiente desse, turbulento, contrário à sua justiça. É aí que eu quero revelar minha palavra a você. Então entenda, meu irmão, você é forjado na guerra. Pastor, eu acho que se eu tivesse, pastor, se eu ficasse um mês num sítio guardado, acho que a minha santificação viria. Não, Jesus te falou que é aqui. Ele falou, não tira eles do mundo. Santifica eles no mundo. Eles não são deles, mas estão nele. Você está num ambiente que não é seu. Esse ambiente aqui não pertence a você, não é teu. Esse aqui não vai. O mundo não irá se moldar ao evangelho. Poderíamos ter presidente crente, crente de verdade, sabe? Crente, filho do eterno. E por que não, né? Mas ele também não traria santificação ao Brasil. Eu quero que você entenda isso. O Brasil, gente, é formado por pessoas, e pessoas escolhem, suas escolhas trazem consequências, e se a pessoa tem uma alma ímpia, ela vai continuar ímpia. O evangelho, quando ele se misturou à política, ele morreu. Foram 300 anos sem templo, 300 anos sobrevivendo de relacionamento, de ajuntamento por conexão. Constantino pega e fala assim, agora o imperador é crente. Agora o imperador determina que todos sejam cristãos. Agora o imperador vai construir templos. Agora o imperador, que por sinal, na história narra que ele só se batiza, tem algumas questões por quê, mas não é uma aula de história, no final de sua vida. Mas ele se intitula Bispo dos Bispos. Aí o que ele faz? Ele mata a igreja. Foram 300 anos a igreja, 3 séculos. Será que Deus não teria preocupação em falar, constrói um templo? Não, era conexão, André, era relacionamento. Então olha aqui, sabe o que a gente tem? Nós temos uma igreja que agora, ela está tentando fazer o mundo ficar confortável para aqueles que não cabem no mundo. Para aqueles que no mundo vão ser santificados, e essa santificação vai trazer contrariedade ao ambiente do mundo. O ambiente do mundo vai chocar com aquela pessoa, porque ela vai estar num habitat que não é dela. É igual se a gente soltar um leão aqui, vai ficar legal? Agora olha que lindo, dopa o leão, leva ele lá para a África e solta ele. Meu irmão, lá é salve-se quem puder. É a lei do mais forte. Aqui não vai ficar legal, vai? Esses dias, infelizmente, perdemos um conhecido por um pitbull. O cachorro mordeu o cara, ele sangrou até a morte. Então, se a gente soltar um cachorrinho desse aqui, vai ficar legal? Matou, mordeu uma senhora operada, mordeu a esposa do cara e o rapaz também não aguentou. Também não, o único que perdeu a vida. Hein? Então, perceba que ambientes podem não ser adequados, e assim é o mundo para você. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim. Tu pensa assim, pastor, eu vim de uma família que não tinha contexto para eu ser saudável não, pastor. Você não conhece minha história, você não conhece isso, não conhece... Eu conheço o poder da verdade, querido. Eu conheço o poder da verdade, e Jesus mandou você ser santificado no poder da verdade, não é no teu contexto familiar, no contexto da tua história. Para de choramingar, vamos lá, você que tem que mudar, então vamos lá. Você tem um histórico, você tem toda uma questão, tudo te danificou? Beleza, olha aqui, ó. Mas o poder da verdade continua o mesmo. E depois que Jesus te conforma a você entender, não sou do mundo, estou nele, que você vai ser santificado na verdade, a Bíblia diz, eu os envio ao mundo. Então, quer uma coisa? A igreja está tentando ir ao mundo, mudar o mundo. O mundo não muda, o mundo converte. As pessoas não vão mudar, gente. O Brasil não vai aceitar a lei de Deus como lei justa. Está tudo bem. Eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, olha, eu quero é que todo mundo queira o que quiser, possa o que quiser. Sabe? Se a gente quiser agora ser uma religião que adora os macacos, a gente tem esse direito. E as pessoas terão que ouvir a nossa pregação, e eu não me importo. Que ganhe quem tem poder de convencimento maior. Nós cremos que a nossa pregação é acompanhada do poder do Espírito Santo. Amém? Agora, no Brasil, querido, você não tem que calar como está acontecendo. Em favelas do Rio de Janeiro, traficante, fala até isso baixo, traficante se convertendo e botando pessoas de religião lá de matriz africana para descer do morro, essas coisas. A gente não tem que louvar isso, gente. Vocês entendem isso?
Nós não podemos nos unir a um culto, porque o nosso culto e o culto deles não adora a mesma coisa. A gente não crê em dogmas, em doutrina. A nossa doutrina não bate com a deles e está tudo bem. Eu não vou me unir a um padre porque a minha doutrina não bate com a dele, está tudo bem. Mas o padre tem que ter direito de bater na tua porta se ele quiser e te evangelizar. Se chegar para mim uma pessoa, testemunho de Jeová, e bater na minha porta, opa, já ouviu a palavra de Jeová hoje? Não. Eu vou ouvir. E no final, se ele me der a oportunidade, eu falo assim, eu sou cristão, você ouve minha fé também? É bem provável que ele não vai escutar. Mas está tudo bem, ele tem que ter direito de bater na minha porta, você entende isso? E quantas pessoas mais quiserem, se o adventista do sétimo dia quiser bater na tua porta e falar assim, você tem que guardar o sábado, você tem que ouvir, querido. Que mundo é esse? Com todo respeito agora, se o movimento LGBT, QIA+, e tudo mais, bater na tua porta e falar, a gente pode pregar, você tem que ouvir. É esse o Brasil que eu quero. Esse Brasil ninguém quer. Sabe por quê? Porque a nossa verdade, ela não desce goela abaixo, ela transforma. Você não entende que tudo é um complô para calar a pregação. Eu quero é mais que as pessoas possam falar o que elas quiserem. Se elas quiserem agora adorar o cavalo, a nossa doutrina é que o cavalo é um Deus. Vamos ouvir. Manda aí. Como que é que você chegou nessa conclusão? Cadê a Bíblia do cavalo? E está tudo bem, gente. É isso. Eu sirvo ao Deus que em Atos 17, Paulo não chegou mandando quebrar tudo que é altar. Ele subiu no altar do Deus desconhecido e falou assim, tem um Deus que vocês não conhecem. Gente, a história diz que os homens oraram numa praga que teve naquela cidade, que eles já não sabiam para que entregar a oferenda. Eles entregaram para tudo, porque lá eram muitos altares. Eles saíram entregando para todo mundo e não deu certo. Eles viraram e falaram assim, tem um Deus que a gente não conhece. E é a ti que pedimos, cessa essa praga. A história diz isso. Aí eles deixaram um altar vazio, sem imagem nenhuma, e falou, o Deus desconhecido, porque só esse Deus respondeu. Você está vendo que Deus não cabe na religião? Então vamos lá, eu quero é mais que tenha um monte de altar. Que isso, pastor? E as regiões celestiais, a gente tem que fazer ato profético para demolir. Meu irmão, é o poder da verdade. Não é removendo imagem de lugar nenhum, é removendo a mentira da vida das pessoas. Então, que eu chamo de mentira, e elas falam, é a minha verdade. Entendeu? Está tudo bem. Você que não é cristão, você tem direito a discordar de mim, e eu tenho direito de discordar de você, em todos os aspectos. Esse é o mundo que eu quero viver. Eu quero viver no mundo que o fight é fight, que a luta é luta, que a gente possa discutir, divergir, e depois falar, dá um abraço aqui. Afinal de contas, agora o Vascão, ninguém para ele, não é? Hã? Por que vocês estão falando isso? Ué, é divergência, irmão. Eu acredito que agora o Scria voltou. Ó, é vapo do nosso lado agora. Não fala isso que vai ter um monte de crente aí começando a querer dançar e cantar essa musiquinha. Hein? Você entende como é que é isso? Isso é o mundo, gente, nós somos divergentes. Cara, que delícia se fosse assim. Mas não. É assim, a gente demoniza a visão do outro, santifica a nossa, e o outro lado? O outro lado não chama de demônio, mas ele chama de intolerância. Eu quero é mais que todo mundo possa olhar para todo mundo e falar assim, vamos discutir isso aí a fundo? Porque, afinal de contas, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, não é isso que diz a nossa Bíblia? Então eu creio nela. Eu creio nela. A gente participou de algo assim recentemente, né? Como é lindo. Você viu? Ela viu na prática. Eu falei, não, eu não quero te calar, mas o seu lado quer me calar. Eu falei, não, fala aí. O que é que você defende? Ele quereria mais? Fala. Pode falar, eu quero te ouvir. Por que você acha que é assim? Fala. Afinal de contas, só não tem medo, gente, quem ainda está com a alma dividida. Só não tem medo quem não está com a alma resolvida. Agora, se eu sei de onde sou, se eu sei aquilo que me habita, se eu sei o que mudou a minha vida, eu quero é mais que as pessoas me dêem esse vacilo de acreditar que todo mundo pode conversar. Vamos conversar. Está tudo bem, fala para mim, pastor, é tudo safado. É, por quê? Porque você vê um monte de coisa na mídia, né? É verdade, tem um monte de safado, mas isso não é pastor. Entendeu? Eu não preciso de ser advogado. Não preciso de ser advogado de ninguém. Por quê? Não, porque aí mancha a igreja de Jesus. Não.
Se andarem perto de mim, Jesus vai usar a minha vida para apagar essa imagem maldita de um pastor que está por aí querendo ganhar dinheiro e molestar criança e mulher. Você está aí, meu irmão? Primeiro, o que resolve a vida de um pastor assim é arrependimento e santificação. Ele não deveria estar no púlpito. Essa multiplicação maluca de igreja, é isso que acontece. A gente multiplica muito. E multiplica de tudo. Porque não dá tempo. Não dá tempo da árvore crescente. Fala, não, manda. É fruta. É multiplicação. É isso. Então, preste atenção aqui. Você é a solução do problema. O ambiente, ele precisa olhar para você e falar assim, o que é isso? Isso aqui não é daqui. Entendeu? As pessoas precisam olhar para você e falar assim, não sei se você já viu alguém que chega de outro lugar do nosso país. Gente, eu conto sempre da experiência da MCM, que literalmente eu era o único carioca. Eu nunca vivi isso, acho que nunca vivi isso. 200 e tantas pessoas, tinha gente do Acre. E tinha eu e um casal de Volta Redonda com a mãe dele. Só. Aí era gente de tudo que era jeito. Gente, as culturas são muito diferentes. E é um nível que você não tem noção, é um negócio que incomoda. Tu fala assim, tinha um cearense lá, cearense é piadista, sim ou não? Só que o senhorzinho cearense cismou que ia andar no meio de nós jovens. Cara, ele contou a piada do pão. Primeiro dia a gente deu risada. Depois ele já estava contando a piada do pão, segunda vez, perto de mim, para zombar dos cariocas. Falei, cara, a tua cantoria quando fala, irmão, já está ficando chato. Que ele, de manhã, a gente tudo acabado, que o curso tinha hora. Aí ele, o carioca chegou na padaria e pediu, me vê 3 pães. Aí daqui a pouco, o padeiro foi lá, tá, toma aqui. Aí ele, agora me vê mais 3 pães. Aí o padeiro, mais 3 pães. Aí o cara pegou e falou assim, irmão, por que tu não pediu 9? Falou, 9 no chia. Na primeira eu fiz igual a Mayra. Na segunda eu já pensei assim, cara, como é que a gente dá uma banda e bota ele para rolar? Porque ele achou que estava tão sensacional aquilo, que ele ficou, era sério, gente, eu não estou brincando, eles faziam roda, vinha gente que eu não, porque no curso você não conhecia todo mundo, um ou outro, Vinícius, né, nós ficamos amigos, ficamos juntos, andando junto, orando, e aquela coisa toda, evangelizamos lá, juntos, só que aí, não dava para conhecer todo mundo. Então vinha gente que eu nunca nem tratei um oi, nem de oi eu conhecia. Fala aí, fala carioca. Fala o quê, cara? Pelo amor de Deus. Era um negócio que você choca, sabe? E é a mesma coisa, você tem que chegar e a tua cultura, teu jeito, tua conduta, ser tão diferente das pessoas falar assim, não é daqui. Logo vi, você é diferente. Logo vi, você é esquisito. Isso é estranho. Sou. Eu lembro do dia que eu não sei por que cargas d'água a minha vida sexual virou assunto da padaria onde eu trabalhava. Os mais antigos aqui já ouviram isso. Cara, chega um cara, todo mundo subiu, tá eu e o cara para a gente acabar a produção. Aí o cara vira e fala assim, é até maneiro o cara, até aquele momento a gente estava indo bem a beça, convivendo bem. Aí tá ele lá cilindrando a massa para a gente fazer os pães franceses, terminar a massa que tinha. Aí ele tá lá, pá. Aí Jefferson, pô cara, tô sabendo uma tua aí. Aí eu fiz assim, hã? Aí ele, não, pô, tô sabendo uma parada tua aí, não acredito não, irmão. Aquele jeitão assim que, vou tirar com a cara do cara, né? Aí ele, ó, pô, quer dizer que tu é virgem, cara? Falei, sou e você é sem vergonha, então não vamos levar essa conversa adiante, não. Aí ele, que isso, irmão? Pô, para. Falei, não, cara, olha só, deixa eu falar uma coisa. Ele me deu liberdade, falei assim, então deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você tem um problema sério, cara? Ó, você não se sacia com a tua esposa, isso é sério, mano. Você tem um problema. Se você tivesse vontade sexual, você tem uma esposa, cara, você resolvia em casa. Cara, tu é tão sem vergonha que tu não se sacia com a mulher que tu tem. Então vamos fazer o seguinte, com você esse assunto não vai rolar. Aí ele, que isso, mano? Pô, não precisava disso. Não, eu falei, não, é só para você entender, cara, que tu não tem parâmetro para conversar comigo. Vamos fazer o seguinte, para aqui.
Vai ficar chato para você. Aí o que aconteceu? Tinha um lá que o braço dele era minha coxa. Parrudão, a gente chamava ele de Bomba. O Bomba começou a chorar igual uma franguinha. Pessoal, cara, um gemido de trás do forno. O pessoal me chamou e falou, Jefferson, ajuda lá. Eu falei, o que foi, irmão? Passou a noite no motel, estava com peso na consciência porque mentiu para a esposa. Aí eu falo, é esse ambiente que quer tratar da minha virgindade? Você entendeu, meu irmão? Tu tem que ser um ET. Aí, passou o tempo, chegou um lá, sou pastor de jovem na minha igreja, não sei o quê. Aí eu olhei, opa, tudo bom? Vi que era meio sem vergonha, deixei de lado, já nem me associei. Um dia ele chegou, e aí, Jefinho? Jefinho? E mandou a mão no meu traseiro, cara. Quando eu senti aquilo, eu dei um tapa nele e falei, ó, tira a mão de cima de mim. Meu irmão, não encosta, não chega perto de mim, nem se dirige mais a mim. Você é um safado, cara. Você não é crente, não. Calma, Jefferson, o que? Pô, tu é irmão? Eu falei, irmão? Irmão de quê, cara? Tu tá maluco, rapaz? Não encosta mais em mim. Mira, mas me errem. A partir de hoje a gente não se fala mais. Pessoal, que isso, Jefferson? Tu não é assim? Eu falei, como assim, cara? O cara passa a mão Eu, hein? Posso ser virgem, mas mostrei que sou macho. Rapaz, ele começou, eu falei, a gente tem que dividir as coisas, pessoal. Esse cara aí não é crente não, ele é safado. Isso aí é um safado. Graças a Deus, pegaram e mandaram ele para outro canto. E quem disse que alguém falava mais da minha virgindade? Aquilo se tornou uma glória para o ambiente. Santifiquei. O que eles iam falar? Tudo amargurado, um era alcoólico, porque não aguentava a vida que tinha, a safadeza que aplicava na esposa, aí tinha que beber para esquecer quem era. O outro era um perdido na vida que buscava aceitação de tudo que era jeito lá, ficava lá lambendo os caras. Todo mundo problemático. Tu chega ali com a alma resolvida. Tu começa a ser luz para o ambiente, você entende isso? Você começa a ser luz, você começa a promover uma mudança. É isso que o cristão precisa dar às pessoas, uma oportunidade de pensar as coisas. Meu irmão, a gente não precisa ter vergonha daquilo que a gente assume que crê, não. Pelo amor de Deus, quem foi que disse que isso é o natural? Me apresenta um Deus nojento, que vale tudo, aí sim eu falo, isso é o natural. Do contrário, quem criou tem autoridade de mandar naquilo que criou, de mostrar como é o que ele criou. E eu prefiro viver a natureza daquilo que ele fez. 1 de Pedro 2, 11 e 12. Olha esse texto comigo. 1 de Pedro 2, 11 e 2. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, ele nos chamou de peregrinos e que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles acusarem de malfeitores, observando, eles podem falar o que quiser. O problema é que quando eles observarem as boas obras que vocês praticam, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste atenção nisso aqui. Sabe o que está acontecendo aqui em 1 Pedro? Capítulo 1, verso 1. O que diz lá, Diogo? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Tu pensa assim, o que é isso, meu Deus? Olha para onde eles foram. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. O que está acontecendo aqui? Aconteceu uma perseguição e espalhou crente para tudo que é lado. Pedro fala assim, deixa eu pedir para eles uma postura. Volta lá o texto. 1 de Pedro 2,11. O que acontece? Ele começa a falar assim, eu tenho que mostrar para eles que eles são agora forasteiros de Jesus, estão espalhados por aí, andando para tudo que é lado. Então eu tenho que explicar para eles como é que eles estão misturados. Eles estão misturados, então eu preciso mostrar para eles como é que eles têm que fazer. Então o que a gente precisa entender? Os ambientes que a gente chega, não existe ambiente para nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos, nós somos andarilhos, a gente está por aí, passando. Gente, daqui a pouco eu vou passar. Você vai passar. Quanto tempo você pretende viver? Eu acho que, lembra? Eu creio mesmo, Jesus está vindo. Se não for dentro do que eu acredito que ele vem, eu acredito que não tem muito mais, não. Então, sei lá, tudo que ele
levar para voltar, eu quero viver vivo, porque eu queria ver essa cena assim, ó. Eu queria. Eu estou como Paulo, nós os que estivermos vivos, Senhor, te veremos. É assim, eu estou como Paulo. Então, você precisa entender que todo ambiente que você chega, você ali é um peregrino. Por quê? Porque, na verdade, você não está vindo de onde você veio. Não é de Jerusalém. Ele está falando assim, vocês estão vindo do céu. Vocês são homens e mulheres do reino de Deus. Então, nos ambientes que vocês entram, vocês têm que entender que a conduta de vocês está falando do lugar onde vocês vieram. Não é assim? A gente olha e fala assim, menino sem educação, ninguém deu educação para esse menino. Opa, falou dos pais, não falou do menino só. É mais ou menos isso. Então, a gente está andando como maus educados. A gente precisa saber como se portar com os que são de fora. A Bíblia traz isso em Colossenses 4:5. A gente precisa saber como agir, como se conduzir. A sua conduta está falando muito daquilo que você diz representar. Imagina, gente, eu represento uma empresa. Teve um dia que eu fui à Polícia Federal representar a dona da minha empresa, da Companhia de Canetas Compacto. Imagina que a minha conduta é meninona. Eu era um menino. Mas a minha conduta não. Opa, tudo bem e tal. Quando o rapaz lá, apertei a mão, falei, eu estou aqui para representar a Companhia de Canetas Compacto e tal. Aí o rapaz da seguradora lá comigo e tudo mais. Eu nem entendi por quê. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, me mandaram. Falei, acho que eu tô com respeito. Sabe que a gente precisa entender que tem muitos ambientes que nós estamos aguçando as trevas do ambiente ao invés de iluminarmos. Nós estamos realçando a queda dos outros, aquilo que está ali, sabe? A pessoa está ali, mulherengo, você é um crente que está ali comungando com aquilo, ao invés de você estar trazendo uma outra reflexão. Cara, talvez o cara não seja livre, talvez ele seja um problemático, perdido, ele está ali pegando um vazio da alma dele, ele acha que a virilidade dele, por ter muitas mulheres, isso prova alguma coisa para ele, mas essa pessoa está vazia, gente, ela está doente, você está ali, talvez, ele só precisa de alguém que fala assim, cara, tu já considerou que isso é um problema? Ei, olha aqui para mim, deixa de ser mais amigo das pessoas, está na hora de você entender que você precisa, às vezes, ser medicinal, remédio. E às vezes tem remédio que é ruim. E está tudo bem, tem gente que vai falar assim, não quero beber não, você me desculpa, eu não preciso disso. Está tudo bem. Hoje eu encontrei um rapaz que já caminhou algumas vezes, já veio alguns cultos aqui. Aí, em um dado momento, deu uma oportunidade de falar de Jesus para ele. Aí eu estava falando ali de Jesus, eu estava observando, falei assim, cara, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu voltei a ter um zelo, uma paixão pelo evangelismo. E eu entendo que o evangelismo é lançar a luz sobre o estado das pessoas. Não é falar, vá lá na igreja. Isso é o último, porque a gente tem que juntar a pessoa em algum canto. Mas de início, nós precisamos levar à luz aquele que está nas trevas. Não foi isso que Jesus fez quando foi morar? Jesus optou por morar num lugar tenebroso. A igreja ela quer só como Ló. Ambiente bonitinho, verdinho, que acaba nos dando em algum lugar corrompível. A gente precisa entender o poder que nós carregamos de dizer para as pessoas, arrependam-se, que foi essa pregação de Jesus no lugar tenebroso que ele habitou. Ele disse, arrependa-se, você precisa de arrependimento. Você precisa entender que essa sua conduta está totalmente distante do reino que está próximo. Foi a pregação de Jesus em Mateus 4,17. Arrependam-se. Pessoal daqui de Cafarnaum, meus vizinhos, se arrependam. Quando eu estava aqui escrevendo esse texto, eu tive um aborrecimento sério hoje com um vizinho meu. O cara está devendo uma coisa à minha sogra, porque ele fez lá uma coisa para a gente na obra e ele está devendo. Só que ele pegou ferramenta minha, eu estava precisando com muita urgência da ferramenta. E o negócio que eu estava consertando era uma coisa que estava me trazendo muita falta de paz. E, gente, eu encenei, eu bati no portão do cara. Por quê? Porque eu liguei umas 10 vezes para ele. Num dado momento ele me atende e faz assim, oi, e desliga o telefone. Porque ele está devendo, talvez ele pensou que... Aí eu encenei, falei assim, cara, esse cara está pensando que ele está mexendo com criança. Aí eu bati no portão dele. Para a glória de Deus, ele não estava lá. Fui para casa e comecei a meditar nesse texto e eu pensei assim, melhor de tudo, eu não preciso rebaixá-lo, eu preciso lançar a luz. Falei, amanhã eu vou conversar com ele sobre masculinidade. Vou mostrar para ele a atitude dele. Mas não vai ser com raiva. Alguém precisa iluminar ele.
Porque ele me conta as coisas, tudo que está disfuncional na vida dele. E continua enganando gente. Está na hora de alguém ir lá e falar algumas coisas que talvez faça ele me odiar. Se eu chamar ele de safado, ele vai me odiar. Então, já que ele vai me odiar, é melhor eu lançar a luz para que talvez ele se veja. Você entendeu a diferença? Eu posso ir lá e falar assim para ele, cara, vou te dar uma oportunidade de se ver. Toda vez que eu venho aqui, eu te respeito. Toda vez que eu venho aqui, eu te ouço. Você me contou de coisas que estão acontecendo na sua casa seríssima. Você me contou de coisas da sua vida. Eu continuei te respeitando. Em todo momento que você me pediu entendimento sobre o seu momento, eu te dei. Quando você precisou da ferramenta, eu parei e te emprestei. Eu parei as minhas atividades e vim te entregar a ferramenta. As 2 vezes que você pegou ferramenta comigo. Posso mostrar para ele que ferramenta para mim é uma coisa que eu zelo. Eu tenho um carinho pelas minhas ferramentas. Não tem problema de emprestar, mas carinho eu tenho e muito. Posso mostrar isso para ele. E por último, mostrar para ele o que realmente foi a atitude dele. Que ele foi muito desrespeitoso. Que isso vai trazer consequências graves para a vida dele se ele continuar com essa postura. Que o que ele fez talvez coube na festinha embebedada que ele estava. Mas que depois que ele sai daquele ambiente, aquilo ficou ridículo para um profissional. Que uma pessoa desse nível, você não indica para mais ninguém. Você não quer que os outros sejam zombados por esse tipo de comportamento. Então isso foi muito baixo. Mas você pode chamá-lo de safado e resumir tudo. Claro que eu estou resumindo para você. Falar, eu não ia falar isso. Eu comecei a observar, eu falei assim, cara, eu posso levá-lo ao arrependimento. Satanás pensou que ia me frustrar, me fazer ficar... Muito pelo contrário, tomei um chá, levei o chá aqui, pode pegar, irmão, é chá ungido aqui, assim, ó, tem um capim cidreiro, leva para tua casa. Toma ele, umas 2 nimesulida. Não, brincadeira, eu estou receitando remédio, não. Toma só o chazinho. Você vê, tomei meu chá, sentei para fazer o texto. Literalmente, tudo foi embora, eu comecei a ver um mundo. Eu falei assim, cara, a gente precisa entender que nós estamos aqui para trazer luz. E se a gente começar a iluminar, vai ter contexto tenebroso que vai começar a receber possibilidade de mudança. Mas tudo começa ordenando a casa. A gente precisa pôr ordem na casa. Para a gente terminar, 2 Coríntios 5, de 9 a 13. Pessoal do Ministério de Louvor. 1 Coríntios 5. Meus irmãos, Paulo tinha escrito uma carta. Olha para mim. Paulo começa a falar a não se associar a gente ruim. Sabe o que aconteceu? Os irmãos entenderam assim, a gente precisa pegar os não crentes e da nossa vida. Ei, Paulo escreve essa primeira carta que para nós, quem estuda entende que essa seria a segunda carta. Paulo já teria mandado uma carta que se perdeu. E olha o que ele diz. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com impuros. O que eles entenderam de impuros? Não crentes. Aí o Paulo vai trazer luz sobre isso. Refiro-me com isto, não propriamente, porque também são impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois, neste caso, vocês teriam de sair do mundo. Ele está falando, vocês não têm como, Jesus já falou que não vai tirar vocês daí. Se vocês não se associassem com gente... Agora, vamos lá, gente. O quanto as pessoas, em nome de aliança, discipulado, não sei o quê, se associam com um monte de gente ruim. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não fazer, mas se associar com quem faz, é ser igual. Teve um menino que chegou aqui, porque a igreja está... Jefferson, tu vai ser meu pastor. Começou a ficar aqui. Porque a igreja não sei o quê. Eu falei, cara, você sabe por que pastor muda tudo, perde a essência? O cara era músico. Eu falei assim, por exemplo, vocês músicos. Aqui, agora que a gente tem um ministério de louvor com mais... Mas quantas vezes foi só o Túlio? Já teve época que era só o Cadu. Tudo isso sabe por quê? Para não falar assim, por favor, fica na nossa igreja, a gente tem uma bateria para você. Não, fica na nossa igreja, a gente tem um discipulador para a tua vida. Quem quer isso, gente? Eu falei para o garoto, vocês não querem ser discipulados. Vocês se associam ao pastor, o primeiro pastor safado que dá púlpito para vocês
cantar a música de vocês, vocês vivendo uma vida toda promíscua, toda horrível. Como eu falei, tinha um amigo que ele tocava horrores, gente. Escorinho de fogo na igreja dele. Um dia ele estava chegando do culto com a baqueta na mão, entrou para dentro do mato, teve relação sexual, saiu ele com a baqueta e eu desviado da igreja. Ele com a baqueta na mão e uma menina sai se arrumando para um lado e ele para o outro. E aí, Jefferson, tudo bem, cara? Pô, tô chegando do culto. Eu falei, opa. As ovelhinhas de Jesus estavam recebendo um discipulado, avivamento. Tá assim, gente, ó. Porque sabe o que acontece? As pessoas gostam desse tipo de pastor. Elas gostam. Não olhe para uma igreja e pensa assim, pô, mas ninguém vê. Elas gostam. Eu entendi isso, elas gostam. Você tem que entender isso. Vamos lá. A natureza do porco é voltar para a lama. Está no texto que você leu. Depois você dá uma lidinha no 2 de 2 Pedro, lá embaixo. É a natureza da porca, voltar para a lama. Está escrito esse ditado, era um ditado da época. E a Bíblia trouxe esse ditado para nós. Então entenda o que eu estou te falando, preste atenção. Ele falou, teria que sair do mundo. Então quem são os impuros? Cuidado aí, ó. Talvez você está acontecendo isso, ó. Mas agora escreva vocês que, ele está trazendo luz. Não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo coma com alguém assim. Então vamos lá. Não é, mas anda junto? É. Essa é a regra bíblica. Você tem que ser mais seletivo. Não, eu chamo de meu pastor, ele é um pouquinho safado. Mas que meu pastor? Tem gente que tem essa mania, né? Ô, meu pastor. Sou nada. Teve uma época que eu falei assim, sou nada, tu não anda lá comigo? Não crê no que eu prego? Eu andei com essa mania um tempo. Eu parei depois. Achei um pouquinho pesado. Mas tinha muito de... Meu pastor, eu falei, então está faltando ir na igreja. Meu pastor, como é que ele se associa comigo? Vai que as pessoas acreditam. Tinha uma pessoa que falou para mim assim, eu sou de uma igreja ali em Pente, Padre Renato. O Padre Renato era aqui, né? Aí a Alice falou assim, qual? Tipo, já mais uma igreja, que já é a rua das igrejas, né? Mais uma igreja onde? Que a gente não sabe. Aí ela falou assim, uma de esquina, com terreno, não sei o quê. Anice, ali é a minha igreja. Não foi isso, Nice? Aí a mulher falou, então, eu sou de lá. Aí a Anice falou assim, mas eu não te vejo lá, eu sou de lá também. A mulher, mas eu sou de lá. Gente, a mulher era de cá, mas ela nunca vinha. Então vamos lá. Já teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, pastor, eu estou indo aqui para a igreja, mas eu queria conversar uma coisa com o senhor. Quando eu fiquei sabendo que fulano era da sua igreja, eu não queria ficar lá. Porque eu pensei, essa igreja não pode ser séria. Essa pessoa é de lá. Só que dessa vez a pessoa vinha. Você entendeu como é que é você? Tem hora que tu não entra no reino e ainda impede que outros entrem. Você pode ser um cartão de visita que o pessoal lê e fala, Deus me livre. Eu que não entro nessa igreja. Meu irmão, vamos lá? Liderança dessa igreja, entenda. Quando a gente enviou vocês, a gente se associou. A conduta de vocês está falando. Eu estou falando para eles assim, ó. Assim como você me olha, olha para esse aqui também. São exemplos como eu. Eu quero que você entenda, meu irmão, por favor. Em nome de Jesus. Cuida da tua conduta.